Você está broxando na hora H. E não faz sentido em 2025 você ficar sofrendo com isso sozinho, buscando solução na internet, medicações ou até profissionais que não são os mais habilitados para cuidar de você. Você vai entender nesse vídeo as causas para você estar broxando, o que tem disponível como tratamento e o último tratamento que eu vou citar aqui nesse vídeo é impossível você não ter uma ereção e uma penetração com ele. Portanto, fica até o final para você entender e saber o melhor para você. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Incapacidade de ter ou manter a ereção. Essa é a definição de disfunção erétil. Ah, doutor, eu não tenho disfunção erétil, eu acho que eu não tenho, porque eu tenho ereção. Eu só perco no meio. É disfunção erétil. Ponto. É num nível diferente, num grau diferente daquele paciente que não tem nenhum grau de ereção. Não tem nada. Porra, doutor, tem nada. Fui lá ter relação com a minha esposa ou com uma pessoa, né, com um homem, com meu marido, e eu não tive nenhum grau de ereção. A gente está falando de uma disfunção erétil mais grave. Eu perdi no meio da ereção moderada. Eu notei que minha ereção está de pior qualidade, mas eu ainda não cheguei a perder. Isso é muito leve, né? Não sei nem se dá para enquadrar como disfunção erétil, mas é bem possível que você esteja nesse estágio. Estou notando uma pior qualidade da minha ereção, mas consigo. Beleza? Fato é que, independente do nível que você está, as causas são bem definidas. Você tem uma causa, que eu nem vou citar muito aqui, que é muito específica daquele paciente que tirou a próstata. Então ele fez uma cirurgia para retirada da próstata, e aí você teve uma lesão de nervos ali do lado da próstata. Essa lesão de nervos levou a uma disfunção erétil. Isso é muito específico de quem operou. Então, para você, de forma geral, você tem 3 causas para isso acontecer. Primeira delas, vascular. Você tem um vaso sanguíneo doente, está chegando menos sangue no pênis. Você que me acompanha já há mais tempo já entendeu que ereção é chegar sangue no pênis. Você tem um vaso sanguíneo, tem 2 na verdade, 2 artérias cavernosas que levam sangue para o pênis. Se essas artérias estiverem entupidas por uma placa de gordura, calcificação, por conta da idade, por conta do diabetes, por conta do tabagismo, vai chegar menos sangue no pênis e você não vai ter ereção de qualidade. Então, causa vascular é uma das principais, é a principal causa depois dos 45, depois dos 50 anos de idade, porque você começa o envelhecimento daquele vaso e pelo próprio envelhecimento do vaso, esse vaso vai perdendo a capacidade de complacência, de dilatação, vai chegando menos sangue no pênis e é a famosa disfunção erétil. Causa hormonal. Causa hormonal, você começou a cair sua testosterona, né? A partir dos 40, a partir dos 30 anos, trabalho diverge um pouquinho, a partir dos 30 anos começa a cair 1% na produção de testosterona por ano. E lá na frente, né, geralmente os 50, hoje em dia cada vez mais precoce, né, 40, 50 anos, você começa com uma testo baixa por uma falência testicular, ou às vezes até por um eixo desregulado, né, privação de sono, ansiedade, depressão, sedentarismo, desregula o eixo, sua hipófise para de estimular seu testículo, cai a testo. Então você pode cair a testo ou por falência testicular ou por um eixo desregulado. Eu atendo muito os dois aqui. Fato é que caiu a testosterona. Caiu a testosterona, você perde primeiramente o desejo sexual, a libido, o tesão, né? E sem tesão, você não tem vontade, não tem ereção de qualidade. O pau fica mole, palmolescência. Então assim, não tem vontade, a mulher te procurou, você forçou a barra, não conseguiu. Beleza, causa hormonal. E a última causa é a causa psicogênica. Cara, isso tem aumentado muito, hein, rapaziada? Na verdade, hoje em dia, é a causa que eu mais atendo, a disfunção erétil psicogênica, ou seja, cabeça, né? E está muito atrelado à ansiedade de performance ou ansiedade de desempenho. O que é isso? Por algum motivo, olha como é que começa isso. Por algum outro motivo, estava cansado, pô, um dia, nunca teve isso. Ou então, beleza, sua esposa te procurou, seu marido te procurou, você não estava bem, não foi bem, broxou, não teve uma ereção satisfatória. E a partir dali você começa cara, na próxima eu tenho que ir bem. Na próxima eu não posso falhar. Sua mulher, seu marido te procurou, começou a preliminar, você já está pensando no seu pênis. Você não está pensando em nada, no cheiro, no abraço, no beijo, nada. Você só está pensando no seu pênis, se está duro, se não está duro, se vai dar, se não vai dar. Você está indo buscar, né, a sua parceria para levar para o motel, você já está pensando no seu pênis.
Você não está pensando em nada, você só pensa... Esse hiperfoco no pênis, ele está atrelado à descarga adrenérgica, então você começa a adrenalina muito alta. Adrenalina, taquicardia, vasoconstrição periférica, ele tira sangue da mão, do pé, do pênis, joga sangue para o seu coração, para o seu músculo. A adrenalina está preparando você para correr, para fugir, né? Então, a adrenalina, a ansiedade de performar. Eu costumo dizer, pessoal, que para muitos homens, essas três causas, elas vêm junto, né? Então, esse paciente, ele tem, às vezes, ele começou a disfunção erétil por uma causa vascular, depois ele, pô, cabeça já também não tá boa, ansiedade de performar, ele tem mais de 50 anos, a testo já não tá a mesma coisa. Então, muitas vezes é multifatorial. Fato é que os tratamentos também são muito bem definidos e com uma taxa de sucesso alta. É por isso que você não pode ficar tendo disfunção erétil por aí, não faz sentido, né? E antes de eu falar de tratamento, eu preciso que você curta o vídeo, né, se inscreva no canal, deixa seu comentário, é bom deixar seu comentário, aqui é uma área para você comentar tranquilo, tá todo mundo sofrendo a mesma coisa, você vai ver aqui nos comentários um monte de gente com a mesma coisa que você, e isso te deixa mais tranquilo. Então os comentários são importantes para todo mundo ir se ajudando. Os tratamentos da disfunção erétil são bem definidos, pessoal. Eu vou separar por causa, eu vou começar com a causa hormonal, que é um tratamento mais específico. Quando você identificou que a disfunção erétil do cara tem um fundo hormonal por trás, como que você identificou isso? Você dosou a testosterona, dosou todo o eixo hormonal. Se possível, você tem um histórico daquele paciente ali em relação à testosterona. Então você percebeu que vem caindo a testo, você percebeu que o eixo hormonal dele está ou não regulado, né, se ele tem uma falência testicular ou um eixo desregulado, e aí você vai propor tratamento. Se for uma falência testicular, testículo não funciona, dá para ver isso no laboratório, você vai repor testosterona. Se você tiver ali um eixo desregulado, você vai regularizar o eixo do cara. Então você tem o citrato de clomifeno, que é o principal arma para isso. Você tem o anastrozol, para aquele paciente que tem uma taxa de aromatização alta, converte muita testosterona em estradiol. Você tem o HCG. Então você tem meios aqui de estimular o próprio testículo, de regularizar o eixo e tudo mais. Você tem outros meios para repor testosterona. Então você vai tratar esse cara. Esse cara vai conseguir, aos poucos, reaver ali a disposição física dele, a libido, tesão, depois a função erétil. Você vai acompanhar e você vai ver que ele vai funcionar bem. Então a reposição hormonal, o estímulo do testículo quando bem indicado vai tratar esse paciente. Agora, para aquele paciente com causa psicogênica e vascular, apesar das causas serem muito diferentes uma da outra, o tratamento é rigorosamente o mesmo, né? Tirando o fato do psicogênico, você pode encaminhar para um terapeuta sexual, o tratamento de intervenção, né, quando você vai intervir, é o mesmo. Primeira linha, medicação via oral. Então nós vamos te oferecer vasodilatadores via oral. Tadalafila, sildenafila, L-arginina, citrulina. Então você tem vasodilatadores sintéticos, como os inibidores de fosfoliesterase, o tadalafila, o sildenafila, que é o Cialis, o Viagra. Você tem também o L-arginina, o citrulina, que são aminoácidos que impulsionam o efeito dessas medicações, usados de forma isolada, a satisfação, né, o sucesso não é tão bom, mas junto com essas drogas, eles têm sim um sucesso muito bom. Aí a gente vai para uma questão de dosagem, pessoal. Então você tem estratégia de uso diário, tadalafila diária de 5 a 20 miligramas por dia. Você tem estratégia por demanda, sildenafila de 25 a 100 miligramas uma hora antes, tadalafila de 20, 2 horas antes. Então você tem como ajustar junto com os aminoácidos. Você pode juntar as duas estratégias, tomar diário e tomar por demanda. Então você tem que testar doses, né? Você vai testar tudo que você pode aqui dentro dessa primeira linha de tratamento via oral. Chegou na dose máxima, ou o paciente já veio aqui tomando a dose máxima e não está funcionando. Por que não funciona? Por que o tadalafila pode não estar funcionando para você que só tem uma ansiedade de performar, Aquela adrenalina que você está liberando naquela situação, ela é tão alta, o poder de vasoconstrição é tão alto que você não consegue. A vasoconstrição, ela ganha da vasodilatação do Viagra ou do Cialis que você está tomando, e aí você tem a disfunção erétil mesmo tomando o remédio. E a causa vascular pode não funcionar porque a artéria está tão entupida, né, que pode não estar chegando sangue no pênis e você está com uma disfunção erétil mesmo tomando o remédio. Na segunda linha de tratamento, o mais utilizado é a injeção intracavernosa. A injeção intracavernosa, injeção no pênis, quando a gente fala assim, o cara fala, porra, injeção no pênis, vou fazer isso não, velho. Para mim não dá certo não. É bem tranquilo.
né? Tem seus percalços, né? Tem suas adaptações, mas é um tratamento tranquilo e com uma taxa de sucesso alta. Lembrando que aquela primeira linha de tratamento ali, você resolve 90% dos pacientes, né? Os 10% que você não resolve, você vai para a segunda linha de tratamento. E a injeção intracavernosa é possível resolver 95% dos casos. O Trimix, que é a junção de 3 vasodilatadores, papaverina, fentolamina e prostaglandina, tem uma taxa de sucesso muito alta, você só vai encontrar a sua dose. Tem 2 formas de você fazer isso. Você tem a injeção com a agulhinha de insulina, a seringa de insulina, que você vai aspirar do bujãozinho que a farmácia vai mandar para você, e você vai aplicar na base do pênis, lateral base do pênis, enfiou a agulha toda, fez a aplicação, acabou. Não dói, é uma injeção muito tranquila, né? Picadinha leve. Você vai fazer ali a quantidade de unidades que você vai decidir com o seu médico. Percalços que você tem que entender. Você vai descobrir sua própria dose. Então, putz, vamos começar com 10 unidades, que significa 0,1 ml, 20 unidades, 0,2 ml. Tem que decidir junto com o seu médico. Decidir a dose, é importante que você tenha um antídoto junto. Porque se você tiver uma ereção com mais de 3 horas, está ali configurado um priaprismo, né? Uma ereção sustentada, dolorosa, mais de 3 horas, pode ter lesão do seu corpo cavernoso. E aí você pode ter prejuízo por conta disso. Você vai, quebra a ampolinha do antídoto, aspira e aplica do outro lado, na base do pênis. Graças a Deus o antídoto funciona muito bem. Se você aplicou 0,2 e teve um priaprismo e teve que usar o antídoto, na próxima você vai para 0,1 ou 0,15. Então você vai diminuindo. Às vezes você teve uma ereção de 1h30. Porra, tá ótimo. 1h30 tá ótimo. Então acabou. Entendeu? A injeção intracavernosa é um excelente tipo de tratamento. Você tem também as canetinhas de aplicação, que parecem aquelas canetinhas de aplicação de insulina, né? Basicamente, a ampola já está aqui dentro, você decide a dose aqui na caneta e você aplica na lateral, mesmo lugar, lateral do pênis, faz esse movimento aqui de aplicação e já está aplicado, entendeu? Então, ela torna mais confortável, mais discreta a aplicação. Também é muito boa, às vezes entra em falta no mercado, mas é uma boa forma de tratamento. Então falei da injeção intracavernosa, ainda dentro da segunda linha você tem o gel intrauretral, vem numa canetinha específica, né? O gel intrauretral você põe na glande, na uretra, e você vai aplicar no pump aqui em cima. 5 a 10 pumps, meia hora antes da relação. Problemas do gel: o gel ele tem uma taxa de sucesso que gira em torno de 65% dos casos que vão bem, e ele é caro. A caneta custa R$1.000, tem 100 pumps, ou seja, se você usar 10, você vai ter 10 relações, né, basicamente. Então é um tratamento considerado caro com uma taxa de sucesso baixa. Eu não gosto de usar mais, sinceramente não gosto de receitar mais, porque para muito, o cara vai fazer um investimento, não vai dar certo. Você sabe que quando você está com disfunção erétil, cada passo em falso que você dá é ruim, impacta a sua cabeça, então eu não gosto muito de usar na prática. Mas tem o paciente que usa. Tem o paciente, doutor, quero tentar, não quero injeção, quero tentar, beleza, vamos jogar junto aqui. Não funcionou. Nada funcionou, você não se adaptou, você teve muito colateral, contada lá fila, dor de cabeça insustentável, não consigo usar, não me adaptei à injeção intracavernosa ou nada disso funcionou. O último estágio do tratamento é de fato o implante de prótese peniana. E como eu falei com vocês lá atrás, aqui a gente está falando de uma resolução 100%. Você não vai ter problemas com ereção mais na sua vida. Você vai tirar esse fardo da sua vida quando a gente fala de prótese peniana. Ah, doutor, mas é uma cirurgia? Sim. Estamos falando de um tratamento muito mais invasivo. Centro cirúrgico, nós vamos colocar duas hastes, né? 2 cilindros, né, no seu pênis, um de cada lado. Essa prótese pode ser aquela maleável ou semi-rígida, que o seu pênis fica sempre rígido, você consegue dobrar, colocar uma calça, colocar um short. Na praia você vai colocar uma sunga apertada, botar o pênis para o lado e vai usar um short, não é só de sunga, porque senão vai aparecer, mas assim você consegue sim conviver de forma tranquila com a prótese peniana, vai estar sempre pronto para você ter uma ereção. A prótese ela é colocada do tamanho do seu pênis, então ela não aumenta o pênis, e feito da forma correta, né? Você fazendo uma liberação de fibrose e tudo mais, você mantém o mesmo tamanho, você acaba não diminuindo o tamanho de pênis na maioria dos casos. Então você não aumenta o pênis. Ah, doutor, mas eu tenho algum entumecimento do pênis ou eu destruo o meu corpo cavernoso? Você faz um
túnel no seu corpo cavernoso, mas você tem corpo cavernoso na periferia da prótese, né? A prótese fica no meio. Se você tem alguma vascularização basal, vai entumecer de sangue em períodos de prazer, sim. A maioria dos pacientes referem um entumecimento do pênis. Se o cara já tem uma questão vascular totalmente deteriorada, ele já está chegando aqui com seus 72 anos, diabético, tabagista, não consegue nenhum grau de ereção, vou botar a prótese, ele vai continuar sem conseguir nenhum grau de entumecimento, mas ele vai voltar a penetrar sempre que quiser, quantas vezes quiser, na hora que ele quiser, e sem muito esse injeção, remédio. Muita gente que se queixa porque os tratamentos, eles de certa forma tiram a espontaneidade do sexo, né? Parar para tomar uma injeção, parar para tomar um remédio, parar para isso, para aquilo, você perde um pouco a espontaneidade, que é algo que a prótese te devolve, a espontaneidade do sexo. Além da semi-rígida, você tem a prótese inflável, que é aquela que você tem as duas hastes infláveis, né, no pênis, você tem um reservatório que fica abdominal e um dispositivo que fica no meio do saco escrotal que você aciona para inflar a prótese na hora que você quer ter uma relação. Então você infla a prótese, tem uma relação, acabou a relação, você desinfla a prótese e você fica. Se você quiser continuar, você continua. Se você quiser parar, você para. Então você devolve ao paciente esse poder de decisão. Você mantém a sensibilidade do pênis, você mantém o prazer, você mantém o orgasmo, você ejacula, você dá prazer para sua parceira ou para o seu parceiro. É uma excelente forma de tratamento, uma excelente forma de devolver ao paciente a vida sexual dele. Eu fiz um vídeo que eu usei umas maquetes, né, mais fácil de você visualizar como é que infla e tudo mais. Vou deixar aqui para vocês e até a próxima.